2001. Pode se assentar, queridos. Pode se assentar. Eu quero que vocês prestem atenção na letra desse louvor. Ele foi feito para a missionária. Ela ficou 3 meses com a gente lá no Japão. Nós era tudo novo convertido. A minha era pequenininha, porque tinha 4 aninhos. E ela foi para lá para nos ensinar e para nos ajudar a ter fé. Amém? E Deus deu para ela num dia de congresso esse louvor. Ela nos deu. E a igreja, nós ali, estávamos passando por um momento muito difícil. E os nossos pastores estavam ali pelejando, sabe? Porque lá no Japão não é igual aqui, né? Aqui no Brasil. Lá é diferente. A nossa comunidade lá é pequena, muitas vezes não tem pessoas para nos ajudar, somos nós mesmos. Então, quando começa a vir muitas lutas, ela vem muito do nosso emocional, ela vem para tirar nossa fé, ela vem para querer nos parar. E Deus levou a missionária lá, ela tinha 23 anos. Hoje ela é casada, tem 2 filhas, mas ela deixou um legado no nosso coração. E ela pegou a Bia no colo. Orou pela Bia. E quem diria que hoje a Bia está aqui e ia estar ministrando esse louvor que o Senhor nos presenteou lá no Japão. Amém? Os que semeiam lágrimas cegarão com alegria, pois aquele que prometeu é fiel a cada dia. Pois Ele é o Senhor, foi Ele quem te chamou, é o mesmo e não mudou. Os que semeiam lágrimas cegarão com alegria, pois aquele que prometeu é fiel a cada dia. Toda palavra que Ele mesmo pois Ele é o Senhor, foi Ele quem te chamou, é o mesmo e não mudou. Foi Jesus quem te escolheu, meu irmão, pra sair ao campo e semear. Não se esqueça que o campo formou tudo que planta vai dar. Pregamos que Ele mesmo te deu, se prepare para os molhos colher, pois quem te chama é o Senhor, e aonde fores Ele vai com você. Foi Jesus quem te escolheu, meu irmão, pra sair ao campo e semear. Não se esqueça que se o campo for bom, tudo que planta vai dar. Pregamos que Ele mesmo te deu, se prepare para os molhos colher, pois quem te chama é o Senhor, e aonde fores Ele vai com você. Oh, E aonde fores Ele vai com você. E aonde fores Ele vai com você. Oh, aleluia! Deus é fiel! Oh, glórias! A palavra de Deus, ela é eterna. Ela vem desde a eternidade. A inspiração do Espírito, quando ela vem, ela nunca mais deixa o nosso coração. Quem diria, irmãos, que nós lá no Japão, a minha filha tinha 4 anos de idade, foi profetizado na vida dela que ela seria uma missionária. Hoje ela está com 28 anos, foi ungida. E pensa no processo, mas não passamos sós, porque Ele é fiel. Amém? Glória a Deus. Eu quero pedir para os irmãos abrirem no Salmo 126. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. E olha, nós estávamos vindo para cá
e teve um acidente lá na estrada de moto, gente, estava um trânsito, ambulância lá no meio da estrada. E nós glorificamos ao Senhor, porque se tivesse saído antes, tinha pegado acidente. Deus é aquele que cuida de nós. Por isso que em tudo a gente tem que dar graças e glória a Deus, né? Às vezes a gente fica, tá atrasado, meu Deus do céu, fica desesperado e acaba perdendo a bênção. E Deus está nos dando um livramento, não é verdade? Mas nós chegamos. Glória a Deus por isso. Agora eu queria perguntar aqui, é todo mundo aqui convertido e batizado? Tem algum católico aqui no nosso meio? Olha, espírita, mesa branca, umbanda, candomblé, tem alguém aqui? Não? Astrólogo, ocultismo, amém. Sabe por que eu pergunto, irmãos? Porque às vezes o Senhor nos traz uma palavra, né? E às vezes a gente fica até assim, mas meu Deus, que palavra é essa? Mas o Senhor quer alcançar todos os corações, né? Porque o Senhor, Ele veio para trazer a mensagem do quê? Do reino de Deus. E todos nós estamos aptos a entrar no reino de Deus. Agora, há mudanças que às vezes tem que acontecer. Porque nós estamos falando sobre salvação de alma. Amém, queridos? E o Senhor Jesus, Ele veio trazer o reino de Deus. E no reino de Deus, há princípios, há mandamentos, há ordenanças. E muitas vezes as pessoas não conhecem, não sabem. Eu digo isso porque eu vim de uma família que não conhecia a palavra de Deus, né? Então, nós tínhamos uma família desestruturada. Há coisas dentro da nossa casa que ela não caminhava. Era cada B.O., gente do céu. Eu era jovem, nova, e aí a gente sabe, né, que você não instrui em casa, o mundo está de braço aberto para você. E tem as amigas, sabe aquelas amigas que vem dar ideia para você? Vai ter um bailinho lá, vamos, até os meninos vão lá. Aí você chega para a mãe e fala assim, vou lá na amiga estudar. A mãe fala, tá bom. Aí não tem Espírito Santo que revela, né? Não tem Espírito Santo que fala. E aí? Aí você vai e ferve. Volta para casa, a mãe e o pai nem sabem o que é que você fez, né? E às vezes você vem sim carregado de quê? Influências malignas. E nós estamos num tempo difícil com essa internet. E olha que na minha época não tinha internet. Não tinha internet. Era só televisão e rádio. Meu Deus, imagina hoje quantas portas abertas para coisas malignas. Para quê? Para destruir a família. Destruir a família. Mas Deus nos chama, aleluia, a conhecer quem? A palavra. E Jesus, Ele veio para me instruir e para te instruir. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Vamos ler ali no Salmo 126? Qual versículo? Tudo. Partindo do 1. Aqui na minha Bíblia, ele veio e está assim, cântico de peregrinação. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez grandiosas coisas pelo povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o feito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes, os seus molhos, a sua vitória, a sua bênção. Aleluia!
Agora eu quero levar você lá para Lucas 13. Vamos lá para Lucas 13, a partir do 10. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Salmo 126 começa falando sobre um cativeiro, sobre uma prisão. Nós vamos ler agora aqui em Lucas 13, a partir do 10. Na minha Bíblia está assim: uma mulher curada no sábado. Está aqui já? Tá. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença, aleluia. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado, porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento no estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Imagina como que estava o coração daquela mulher quando ela entrou na sinagoga. Porque a palavra diz que ela já estava há 18 anos assim. Será que há 18 anos ela entrava assim, encurvada, dentro lá do templo? Será que há 18 anos ela estava assim? Quantos olhavam para ela? Será que eles percebiam a dor dela? Será que eles questionavam por que ela estava assim? Quais os problemas que ela tinha? Porque ali as pessoas iam para ouvir a palavra de Deus, assim como nós estamos aqui hoje. E Jesus estava lá. Aqui fala que ele tinha outras sinagogas, então ele ia para muitos lugares. Estava em muitas igrejas, vamos dizer assim. E nesse dia, eu creio no meu coração que o Senhor sabia que tinha uma mulher encurvada naquele lugar que precisava ser curada, que precisava ser tocada pelo amor dele, que precisava ser ali observada, ser sim acolhida. Aleluia! Porque o Senhor veio primeiro para quê? Para nos acolher, não para condenar, como nós temos aprendido neste lugar. Nós somos livres. Amém? Amém. Agora, há prisões que vêm sobre nós que não entendemos que são prisões. Eu até coloquei aqui falando sobre cativeiro. O que é o cativeiro? Prisioneiro ou alguém que perdeu a sua liberdade, que vem do origem do latim capito, usado para descrever alguém que está preso, sob domínio ou mantido em estado de escravidão. Quantas escravidões será que a nossa alma tem? Vocês já pensaram sobre isso? Porque Jesus, ele veio para libertar os cativos. Ele veio para tirar o oprimido da prisão. Veio para acolher os abandonados. E veio para curar todas as feridas. Eu fico pensando no dia a dia daquela mulher, porque às vezes a gente tem uma dor, é difícil fazer alguma coisa. Imagina você andar assim o tempo inteiro, curvada.
Imagina você com aquele calombo aqui. Imagina a dificuldade para você fazer as suas necessidades, para você fazer as suas coisas básicas. Imagina o quanto, de repente, ela assim estava esperando que alguém fosse levar uma palavra para ela de libertação e de cura. Mas, será que as pessoas que estavam ali estavam enxergando isso ou se elas só estavam vendo elas? Aleluia, Jesus. Lá no Japão, os senhores mais antigos, que lá eles plantam arroz, né? E eles ficam o tempo inteiro assim. E tem um ritual deles lá para plantar lá o arroz deles, né? Tem todo um negócio deles ali. E eles ficam, gente, assim o tempo inteiro, sabe? Eu não sei como consegue. E anos desse trabalho, plantando, eles ficam corcundas, né? E a gente olha aquilo e fala, meu Deus do céu, carregando aquilo, porque literalmente, espiritualmente falando, eles carregam o Deus do arroz, sabia? Porque o arroz lá, o gohan, né, que eles falam, gente, aquilo ali é uma preciosidade para os japoneses. Tem festa para plantar, tem festa para colher, né? Eles se reúnem, tem nome, tem tipos de arroz, e tudo isso é dedicado a um Deus. Quem sabia disso? Amém. Né? Então é um Deus para eles. E eles fazem direitinho. E eles acabam carregando aquilo na vida deles. Ficam presos naquilo. Que chega até a afetar o físico deles. Agora imagine essa mulher, há 18 anos ali, precisando de um alívio. E naquele dia, o Senhor estava ali. Só que na tradição dos judeus, no sábado, não podia curar. Não podia. Mas o Senhor, Ele veio o quê? Para nos libertar. E chegou o dia da libertação daquela mulher. E o Senhor ainda fala aqui para eles, hipócritas, vocês não cuidam das suas coisas? Por que eu não daria alívio para essa mulher? E aqui fala que ela estava cativa pelo diabo. Ela era uma filha de Abraão, que ela conhecia assim as escrituras, ela era daquele lugar, só que tinha um diabo lá na vida dela. Tinha um opressor lá na vida dela. Tinha algo que ela carregava ali, que ela precisava de uma palavra que viesse a dar alívio para ela, que ela se sentisse amada, acolhida. E o Senhor estava lá para isso. E aí eu quero fazer, né? Eu mesmo, eu carreguei por anos muitas coisas. Tradições do meu pai, da minha mãe, né? Muitas culpas que nem eram minhas. Fazia coisas porque eu não tinha conhecimento da palavra, porque eu não tinha alguém que me desse um direcionamento. E aí você vai carregando tantas coisas, e chega uma hora que espiritualmente falando, você não acredita em mais nada. Não acredita. E aí vem o quê? Algo sobrenatural sobre a nossa vida. Algo inexplicável e que nos ajuda a aliviar nossas cargas, que tira isso de nós. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Eu sei que se você estiver carregando, se tiver algum peso sobre a tua vida, que jogaram em cima de você, ou mesmo coisas que você não entendeu, que aconteceu na tua vida, e você não consegue muitas vezes ter um alívio, ter uma graça, ter uma paz. Saiba que Jesus, Ele quer te dar esse alívio. Aleluia. Ele quer te endireitar para que você consiga caminhar, para que você consiga enxergar aquilo de melhor que Ele tem. Porque muitas vezes a gente só sabe ver os problemas. A gente está na casa de Deus, passando sim por lutas, mas a gente só consegue enxergar o problema, não consegue ver a solução. E a palavra de Deus, ela vem para libertar. E a palavra diz que ela se endireitou, aleluias. Como é bom quando vem uma palavra no nosso coração e a gente consegue entender que é só o Senhor que pode nos ajudar. Aquela mulher estava lá 18 anos, acho que ela já tinha ouvido muitas palavras, muitas revelações, mas o Cristo ainda não tinha tocado nela, aleluia.
o Cristo vivo, ainda não tinha se encontrado, ainda não tinha entendido, porque o reino de Deus ainda não estava estabelecido, porque quem trouxe foi o Senhor Jesus. E nós estamos aqui numa igreja sim, mas nós viemos aqui por causa de Jesus Cristo. Nós estamos aqui por causa do Senhor. Eu aqui estou sendo uma testemunha. O que o Senhor falou? Sereis minhas testemunhas aqui na Judéia, nos confins. Agora, o primeiro testemunho que a gente dá é de quem? Não é de Jesus. Quando nós entendemos que nós somos as testemunhas, que Ele vem sobre nós, para que nós venhamos falar essa palavra da verdade, que existe solução para o teu problema, existe alívio para a tua dor, existe alívio, existe cura para essa doença, existe sim salvação para a tua casa, existe sim uma palavra liberada para que você caminhe diante dEle. E quando verdadeiramente a gente enxerga o Cristo e a gente fala, Ele veio sim, Ele passou tudo, toda dor, Ele foi até o fim, Ele não resistiu à palavra, Ele sabia a missão dele, Ele sabia para que Ele veio, Ele sabia por tudo que Ele ia passar. Ele foi até o fim. Há quem duvidasse, eu creio. Há quem duvidasse. Há quem olhasse para ele e falava assim, esse daí, e tem alguma coisa boa de Nazaré, né? Assim que, né? Quantos lugares que ele foi, profetizou, foi levar a palavra, e eles nem davam ouvidos para ele. Como que ele fala? Que o próprio lugar não reconhecia ele como profeta, os dele não reconheceu, os da casa não reconheceu ele como profeta, zombavam de Jesus, falava que ele pregava por Beelzebu. Beelzebu é um demônio, sabia? E ele veio, só curava, só dava a palavra de Deus. Ele entrava em lugares que os sacerdotes passavam de largo. Ele entrou no vale dos leprosos. Largavam os doentes lá, porque eles eram leprosos. Naquela época não tinha cura, né? E era contagioso. Largavam eles lá para morrer. Ninguém estava nem aí com eles. E Jesus foi lá e tocou no leproso. Aleluia! E ele curou. Ele curou. Aleluia. E ele não foi contaminado. Sabe por quê? Porque ele fez com amor. Porque era essa a missão dele. Quando ele fala dos pobres, dos abandonados, dos doentes, ele sabe, porque ele também passou. Porque ele veio como homem. Mas ele era cheio do Espírito Santo. Aleluia. Mas ele padeceu toda a dor que nós padecemos, toda injúria, toda a luta que nós passamos, dificuldades, ele passou. Pensa que não passou? Passou. Passou para que hoje nós pudéssemos ter essa palavra e fôssemos livres e pudéssemos ter os nossos dias melhores. E há quem diga ainda que isso tudo é balela. Eu ouvi dizer muito que fala assim, que quem acredita na palavra de Deus é esquizofrênico. Eu quero ser esquizofrênico então, porque a palavra de Deus, ela é santa, ela vem da eternidade. Como diz Paulo, né? A palavra só discerne pelos espirituais, os carnais não entendem. Porque a carne, ela peca o tempo inteiro. Mas o Espírito vivifica. Aleluia. Aleluia. Quando nós entendemos e declaramos essa palavra, nos dá vida. Nos dá vida. Porque Ele é fiel. Tem semeado com lágrimas. Tem chorado diante do Senhor? Tem sentido sim as dores? Está difícil? Querem tirar a tua fé? Querem tirar a certeza do teu coração? Mas Deus não deixa. Deus não deixa. Quantas vezes, irmãos,
estava lá no Japão. A gente tinha sido chamado para ajudar lá na obra, para fazer. E a gente estava conhecendo a palavra ainda. Tinha muita coisa ali que a gente não conhecia. Quantas vezes aconteciam coisas para tirar a fé do nosso coração? Falar assim, que negócio de obra, não perde tempo não, larga tudo isso, vai trabalhar. Vocês não vieram aqui para ganhar dinheiro? Vocês vieram aqui para trabalhar, para ganhar dinheiro. Vocês não vieram aqui para servir igreja, para conhecer a palavra de Deus? Quantas vezes? Uma vez eu deixei a Bia na creche, tinha uma entrevista, eu fui fazer, eu e mais 2 pessoas. Chegamos lá, tinha um teste, fizemos o teste, tudo, passei. Irmãos, o da frente conseguiu, o de trás conseguiu, eu não consegui o trabalho. Eu falei, eu não acredito. Daí a menina falou assim pra mim, nossa, mas você tinha tudo pra conseguir, né? Eu falei, pois é. E eu ainda não estava entendendo o que Deus estava querendo de mim. Daí eu fui lá na creche pegar a Bia, Lá vem a professora. Não parou de chorar desde a hora que você deixou aqui, tá com febre. E eu falei assim, meu Deus do céu, já tinha mais de uma semana que ela estava indo. Porque falam assim, que a criança depois de uma semana ela acostuma, Então que era para mim deixar. A menina ficou a semana inteira com febre e chorando. E eu não consegui o trabalho. E eu não entendi o que Deus queria de mim. Até que um dia o Espírito Santo me visitou e falou assim, eu quero transformar o teu coração. Você não foi salva para ganhar dinheiro aqui no Japão. Você foi salva porque eu tenho uma promessa na vida da tua filha e eu vou fazer dela uma profeta das nações. E você é a base, a estrutura. Você é mãe, você que vai ensinar ela. Você vai ser o exemplo. O dinheiro deixa que o teu marido vai ganhar. Eu vou prosperar. Irmãos, pensa numa peleja. Pensa em quantas coisas eu tive que deixar, renunciar, e ele também. Mas pensa que foi fácil? Não. Porque Mamão tinha que cair por terra. Porque Mamão tinha que ser destruído no nosso coração. Porque nós éramos muito materialistas. Porque a gente foi para lá, não fomos lá por causa de Jesus. Fomos lá para ganhar dinheiro. Daí o que aconteceu? Jesus entrou no nosso caminho. E houve uma conversão. Aleluia! E eu encurvada, carregando lá o diabão. E aí Jesus veio, me tocou e eu então pude enxergar que o Senhor estava me chamando para uma obra. Estava desconstruindo toda uma vida, que a gente projetava de ter isso, de ter aquilo, de ter aquilo. Não que nós não podemos, só que o jeito era outro, era de outra forma. E sabe uma coisa também que eu quero complementar aqui, o Espírito Santo está me trazendo, isso eu falo muito com a Bia. Hoje em dia as jovens, elas não querem mais casar, mais engravidar, não querem mais ter filho. Porque é um peso, meu Deus, problema, criança, não sei o quê. Daí eu fico perguntando, engraçado, por que Deus te deu um útero e um ovário? Por que Deus te deu isso? Para ficar ali, vazio? Quando o Senhor chamou Maria, falou o que? Salve a agraciada. Nós somos agraciadas porque geramos. E nós geramos para quem? Para Deus. Bendito o fruto do vosso ventre. Aleluia. Bendito o fruto do vosso ventre. Qual que é o teu fruto? Qual que é o fruto? Qual que é? O que é que você gerou? O que é que o Senhor permitiu você gerar? E aí você está cuidando como disso? Como você está cuidando? Quantas mulheres poderiam ter sido filhos abençoados? Tem umas que estão tomando remédio, tem outras que já estão amarrando as trompas. Você sabe que isso é pecado? Desculpa, isso é pecado. Você foi feita para gerar para Deus, para o Senhor. Você tem que dar graças a Deus que você gerou. Mas você tem que dar conta dessa geração. Geração eleita, sacerdócio real. Aleluia, escolhidos do Senhor, o futuro da igreja. Alguém tem que começar, tem que ter uma base. Não, agora quer todo mundo trabalhar.
mulher tem que trabalhar, tem que empreender. Não que não possa, tem. Agora você tem que saber aquilo que Deus está te dando. Uma coisa que eu sempre falo pra Mia: vai chegar o dia que ela vai casar, vai vir varão, Deus vai preparar, né, tudo. Enquanto é só ela e ele, glória a Deus, ela pode trabalhar, ela tem que fazer a vida dela. Mas depois que o Senhor der um filho para ela, que ela começar a gerar, é outra coisa. Aí agora ela vai ser mãe. Mãe! Deus confiou a ela algo, um fruto bendito, que é dele. É dele. E nós vamos dar conta de cada filho. Nós vamos dar conta. Você falou: o que você fez com ela? Cadê a Bianca? Que ela, você gerou a profeta das nações, a levita. Cadê o que você fez com ela? Você ensinou a palavra para ela? Você sentou, orou com ela? Você falou da promessa para ela? Você regou a semente do Senhor no coração dela? Escola não faz isso, queridos. Creche não faz isso. Tia não faz isso. Pastor não faz isso. Missionário não faz isso. Escolinha de igreja não faz isso. Porque isso é da família. Responsabilidade do pai e da mãe. Nós. Agora existe uma colheita que está lá no Salmo 126. Pensa que é fácil? Pensa que é fácil você querer fazer coisas, precisar, mas o Senhor fala: não. Aquieta a tua alma, aquieta o teu coração. As coisas estão no meu controle, não é do seu jeito, não é da sua maneira. Imagina uma mulher ficar anos sem poder comprar um sapato. Ainda mais eu, do mundo. Gente, eu sempre tive dinheiro, trabalhei lá no Japão, no shopping, comprava 3 pares de sapato. A Bia, ela tinha um armário assim que era moda. Tinha uma amiga minha que falava assim: nossa, a Bia é style, né? Cada semana ela tá com uma roupa e um sapato, mas é verdade. Eu tinha dinheiro lá no Japão, trabalhava, eu tinha dinheiro, comprava tudo que eu queria. Comprava perfume caro, importado, sabonete. Quando eu fui para Jesus, quando o Senhor começou a me chamar, ai meu Deus, que eu comecei a entender que não era, que era muito além, e que eu precisava passar por isso, porque era um trabalhar no meu caráter, era um trabalhar na minha vida. Eu estava formando agora o que? Um legado para minha herança bendita, aleluia! E eu tive que começar a entender, e começou a sair. Não tinha mais dinheiro, porque eu parei de trabalhar. Cuidava da igreja, fui dirigente de igreja, limpava a igreja sozinha, eu e a Bia. Comprava o suco dela, o salgadinho dela, ia de bicicleta. Gente, eu era gordinha, viu? Eu era gordinha, eu tinha 90 quilos. Vou mostrar uma foto para vocês. Ia, tinha chave, ia com ela, limpava a igreja todinha, pastor, limpava o banheiro, e eu ia profetizando nas cadeiras. Aqui vai ter um, aqui vai ter outro, em nome de Jesus. Abençoava os instrumentos, você traz os levitas, traz quem vai tocar. Eu e a Bia lá, correndo para lá e para cá. Dormia lá no púlpito, eu lá, e eu orava por tudo lá. Irmãos, sabe uma alegria no coração? E eu não ficava, ai, porque fulano não veio, porque fulano não faz, ai, porque não sei o quê. Para mim era uma alegria, uma satisfação, porque o Senhor tinha me escolhido para cuidar da casa dele. E eu era feliz na vida. Não tinha um tostão no bolso. O dinheiro era certo para pagar aluguel, pagar as contas, não faltava, mas era certinho. E daí um dia eu estava orando, eu falei: nossa Senhor, eu queria tanto um perfume. Precisava de um perfume, já faz tanto tempo, quase um ano sem comprar perfume. E daí uma irmã abençoada chegou lá em casa e falou assim: Lu do céu, eu fiz aniversário agora e ganhei 2 perfumes, 2 igual, vou te dar um. Eu falei: oh glória, aleluia, Jesus. Eita, Deus é bom. Essencial da Natura. Pensa num treco caro lá no Japão, as coisas do Brasil lá no Japão é caro, viu? Mas é que aqui também, né?
Isso, o que é isso, né? É o meu milagre. É a provisão que Deus deu para mim. Porque quem que eu era? Imagina, irmãos. Só que eu não abri mão da minha herança bendita. Eu falei, não, amor, não, Satanás, não, eu vou pagar o preço, eu vou ficar sem, mas eu vou ver a minha filha missionária. Eu vou ficar sem, mas eu vou ver a minha casa te servir. Eu vou ver o meu marido pregando. Eu posso não ter agora, mas eu vou ter um dia. Porque a tua palavra diz que os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aleluia! E essa palavra, ela é fiel. Mas você tem que andar nela. Você tem que construir a tua caminhada de fé. Qual que é a caminhada de fé que você tem construído? Aonde você tem colocado a tua fé? Aonde? Irmãos, eu fui para muitos caminhos. A minha família era católica, minha mãe era espírita, budista, tinha parentes ocultistas, mesa branca, umbanda, tudo que você imagina. Minha tia não saía lá do terreiro, via carta de tarô e me levava. Eu tinha uns 10 anos. E ela me levava junto, e a gente ficava ali, não sabia, né? E pra mim aquilo era coisa certa. Pra mim aquilo era uma coisa justa. Ela ia lá, saía bem, né? Só que nunca vi nada de diferente assim, a gente vai acreditando. E aí você vai ficando o quê? Com um peso, um cavalo lá nas suas costas, que não te ajuda em nada. Porque nunca me ajudou. Pai, pertencia a uma paróquia, nada contra, estou falando da minha vida. Um padre, gente, a gente chegava lá perto e mandava a gente sair. Não gostava da gente. Brigava com a gente. Eu falei, eu não vou mais vir aqui não. Meu pai às vezes falava, minha filha, vai pra missa. Vai lá, o padre vai dar as coisas, vai dar nada. Ele tira a gente de lá e fala, sai. Cadê o amor? Cadê o acolhimento? Né? E se confessava lá, eu falei, ai meu Deus, eu briguei com a minha mãe, eu mandei ela lá pra... Né? Então lá 10 Pai Nosso, eu e Maria. Eu não entendia isso, pra mim isso era uma chatice. E não tinha, minha mãe não ia comigo, meu pai não ia comigo. Como é que pode? Você fala que você é lá, mas você não leva o teu filho, você não acompanha, e depois você quer que ele seja o quê? O diabo só vai pôr carga, mentira em cima de você. Lemão, mesa branca. Eu li todos os livros, Chico Xavier. Quem conheceu o Paulo Coelho? Gente do céu, eu queria fazer a caminhada da Compostela lá na Espanha, quando eu conheci o Darcy. Falei, nós vamos andar lá na Espanha, que é um caminho de milagre. Tem milagre, é o que eu vou fazer. Vou lá na catedral, não sei lá, eu já até esqueci o nome. Gente, que loucura! Ia morrer lá. Ia morrer, porque depois que eu fiquei sabendo a verdade, eu falei, quanto engano! Que fé é essa? Que fé vazia! Que fé de tolo! Desculpa! Não me trouxe nada! Até que um dia eu tive um encontro com o Senhor. Glória a Deus por isso. Não foi nem eu que encontrei, foi Ele que me encontrou. Ai, obrigada, Senhor. Ai, obrigada. Uma vez falaram assim pra mim, Deus sempre entrega os piores. Eu falei, amém. Recebo. Glória a Deus. E aí eu vou fazer o que com isso? Vou guardar no meu coração. Eu vou falar, se eu era pior, agora eu vou ser o melhor. Se eu era aquela que não conseguia, agora eu vou conseguir. Mas não é para mostrar para ninguém, para ser melhor que ninguém, porque eu tenho que dar conta do meu B.O. Eu tenho que dar conta da minha família. Quem paga as minhas contas? Quem que paga as minhas contas? Quando eu estou com dor, quando eu estou com algum problema, quem é que vai lá bater na minha porta e me ajudar? Quem? Quem que compra remédio para mim quando eu preciso? Quem que vai orar lá comigo? Quem conhece o meu clamor, o meu choro? Deus. Jesus. Daí, Ele colocou a tua família, teu marido,
teus filhos, eu só tenho uma, eu quis ter outro, não consegui, só tenho ela. E daí, quando nós entendemos, estamos caminhando junto, um pelo outro, aleluia. Um orando pelo outro, um intercedendo pelo outro, um ajudando o outro. E o que é que você tem profetizado lá na tua casa? E o que é que você tem colocado lá, dentro da tua casa? Que azeite tem sido derramado ali? Aleluias! Glória a Deus. Porque quando um não está bem, o outro ajuda. Não é assim? Nós não andamos sozinhos, temos sempre que andar em dois. Porque quando um não está bem, o outro ajuda. E é assim. E os filhos também. A Bia hoje ora por mim. Tem dias que eu estou lá, ela fala: mãe, você está com dor? Eu falei: estou com dor, filha. Ela pega o óleo e vai orar por mim. Eu agradeço a Deus por isso. Eu agradeço a Deus. Porque eu não tive isso na minha casa. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Minha mãe, ela não me ensinou a orar. Minha mãe me ensinou a xingar. Me ensinou, sabe, ser rebelde. É isso que ela me ensinou. Porque ela não tinha. E quando o Senhor falou comigo, falou: a tua mãe não tem culpa, porque ela não poderia te dar algo que ela não tem. Aleluias. E nessa hora que eu entendi, o amor invadiu o meu coração. Eu falei: não, Deus, eu vou orar por ela. E quando a oração sai verdadeiramente do coração, ai, aleluia, como o Senhor nos resgata. E a cura é para nós mesmos, sabia? Para nós. E Deus é maravilhoso. Eu poderia falar muitas outras coisas, escrever muitas coisas, mas era isso que o Espírito queria ministrar. O nosso Jesus, Ele é aquele que veio trazer o reino e nos ensinar esse caminho. Mas a gente não pode esquecer, cada um tem o seu papel. Cada um tem o seu papel dentro da casa. E o Senhor nos chama a fortalecer quem? A nossa família. É a nossa casa, gente. É a nossa família. Pastor, ele pode orar, jejuar, ele faz o que pode. Mas naquele dia que vai saber, o pastor está viajando, o pastor está cuidando da casa dele, o pastor tem as coisas dele para fazer. E aí? Você vai sucumbir? Não. Porque você tem que fazer a estrutura lá dentro da tua casa. Porque Jesus quer tirar essa carga aí, esse fardo, esse peso de você. Ele quer tirar. Não interessa quem fala que não vai dar certo. Ah, você não vai conseguir. Ih, nem adianta. Mentira, adianta sim. Mentira, ele quer tirar sim. Ele quer fazer sim. E vai chegar o dia, aquela mulher estava lá, que 18 anos. E chegou o dia dela ser curada, livre e liberta. E você não vai alcançar, irmãos. Aleluia. Olha aí, o Senhor está derramando. Recebe. Aleluia, glória a Deus. Recebe. Recebe essa porção de fé. Recebe essa porção de fé. Recebe essa visão para ver claro o caminho do Senhor. Nós só precisamos dele. Só ele. Lá no Japão, eu estava sozinha. Tinha a Bia. Eu ficava meses sozinha. Mas quando eu entendi que o Cristo tinha o melhor para mim, eu nunca mais larguei dele. Nunca mais larguei dele. Agora há princípios, ordenanças, mandamentos, que está aqui, ó. Quando a gente quer andar com Cristo, tem que seguir isso. Não adianta querer fazer do meu jeito, do seu jeito. Não é. É do jeito do Senhor. Agora, como que eu vou alcançar isso? Eu vou ter que ler a Bíblia. Eu vou ter que estudar a palavra. E o Espírito Santo vai te revelar. Vai te falar, olha aqui que você tem que mudar. Nessa área aqui você tem que perseverar mais. Nisso daqui, olha, mais atenção, vigia. Aconteceu algo com a Bia e foi aqui. E a gente não estava sabendo de nada e a gente achando que... E o Espírito Santo falou assim para mim:
Pergunta para a Bia sobre os ensaios dela, que ela está passando voz com uma pessoa. Pergunta para ela como é que tá. Porque eu não estou gostando disso. Eu falei, nossa, meu Deus, que será, né? Daí eu fui perguntar para ela. Ela falou, não, mãe, tá tudo bem. O Espírito Santo falou, pergunta de novo. Daí eu perguntei de novo. Daí eu falei, Bia, tem alguma coisa errada. Me fala. Aí eu já comecei a ficar nervosa, porque falei, pode me falar o que é. Porque tem alguma coisa, o Espírito está falando comigo. Daí ela falou assim, espera aí que eu vou te mostrar. Daí ela começou a me mostrar umas conversas, sabe, com essa pessoa, que eu não vou falar o nome, né, que era da igreja. E estavam, tipo assim, fazendo coisas de música, do louvor, passando voz. Só que a pessoa era casada. E umas conversas, e daí eu falei pra ela, mas filha, a esposa dele sabe disso? Daí ela falou, eu não sei. Eu falei, então pergunte. Daí ela perguntou, e eu vi, que aí eu e o Darcy começamos a acompanhar. Sabe o que ele falou pra Bia? Bia, melhor não envolver minha esposa. Melhor não envolver minha mulher, porque ela não vai gostar. Eu falei, uai, que raio disso que não vai gostar? Mas vocês não estão ensaiando pro louvor da igreja? Vocês não estão passando voz? Por que a mulher dele não pode saber que... Não, tem alguma coisa errada. O Darcy falou, pode parar. Pode parar que isso vai dar problema. E ela achando, e o cara... Aí ele ia dar um presente pra ela. Eu falei, mas vai estar de presente pra quê? O Darcy falou, não vai pegar nada. Mas nós vamos conversar. Eu falei, olha, eu nem vou, porque é pra mim não perder minha bênção. Mas o Darcy foi, conversou, devolveu, depois, né? Aí eu te pergunto, o Espírito Santo é fiel? Eu poderia saber disso? Daí quando eu falo que Deus vê que nós não vemos, Deus ouve que nós não ouvimos. Só que para isso, você tem que o quê? Tá conectada com o Senhor. E você tem que estar obediente ao Senhor. Porque vai saber o laço que não estavam querendo fazer para ela. Para envergonhar ela. Vai lá saber. Eu falei, eu não quero nem ver. Hoje ele não está mais, para a glória de Deus. Deus tira, Deus tira. O mal Deus tira. A intenção maligna Deus tira. Porque Ele cuida do seu rebanho. Porque Ele é o bom pastor. Porque Ele é Deus fiel. Porque Ele sabe do teu coração. Porque Ele sabe daquilo que é bom para você. Ele cuida dos teus filhos. Mas você tem que fazer a tua parte. Aleluia. E deixa eu falar uma coisa boa. A melhor parte é nossa, sabia? A melhor parte é estar nos pés de Cristo. Não é estar correndo para lá e para cá igual uma doida para fazer coisas que Deus nem pediu para você fazer. E daí sobra tudo para você. E o que você tem que fazer, você não faz. Deus vai prosperar o teu marido. Oh, da rabassoia. Derabadaia lavassou. Revaia sobre essa falando um pouquinho aqui. Deus tem te chamado para o particular. Evadaias deve assou. Deus vai abrir as portas certas. Deus vai trazer. Ele é o provedor. Se entrega mais. Deixa Deus trazer, você vai glorificar tanto o Senhor, porque o que Ele vai trazer vai ser abundante. Sabe aquela medida recalcada, sacudida, transbordante? Sabe aquela medida com descanso, com paz? Não é com aflição, não. Não é com guerra dentro de casa, não é com briga, não é com competição. Não! Mas você tem que ter fé no Cristo vivo. Quem crê no Cristo vivo? Aleluia. Glória a Deus. Eu quero te persuadir agora sim, para que você, em nome de Jesus, coloque diante do Senhor toda a carga. Você está aí com carga? Tem coisa que você fala, não vou conseguir, eu estou carregando isso, não tem quem me ajuda, não tem quem me entenda, não há caminho, não vou conseguir. Saiba que você vai, Ele está aqui, quer tirar essa carga, Ele quer te aliviar. E você vai sair daqui leve, você vai sair hoje daqui leve. E aquele louvor Deus vai fazer.
Deus vai fazer acontecer. Deus vai fazer porque Ele é bom. Coloca agora diante do Senhor. Coloca essa carga, esse problema. Eu não sei há quanto tempo você tem pedido. Essa mulher estava 18 anos naquele lugar. E chegou um dia que o Senhor tocou nela. E chegou um dia que o Senhor desbancou toda mentira, todo engano da vida dela. Oh, Darabastebe, Alavassore, Candanai. Devarabassou, Shemanai, Alavastebe, Assou. Ah, Senhor, Tu és fiel. O Senhor é aquele que leva as cargas, os fardos, Senhor. Tu és aquele que dá a visão certa. Tu és aquele que dá o direcionamento, Senhor. A Tua igreja está aqui, Senhor. Pai, olha o Teu povo, Senhor. Olha cada coração aqui, Senhor.